Olá, minha gente, como vai? Tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do Espia Aqui Agora e quem está conosco mais uma vez é o Francisco Santos, que é o secretário de Saúde de Caruaru. Olá, prezado Francisco, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Estou sempre à disposição aqui, mano. Então, vocês fazem um papel muito legal e a informação que vocês levam é de muita relevância. Então, estamos aqui de novo para conversar sobre o Covid e outras pautas também, né? Isso. E a intenção hoje é a gente trazer à tona um pouco de... A gente tem falado muito isso aqui, secretário, de notícias boas, sabe? Notícias positivas. A gente vem tratando o assunto com muita seriedade. A gente já entrevistou especialistas, pessoas da área de saúde. Você, por exemplo, está sempre com a gente aqui, é a segunda vez que já está conosco. E tantas outras pessoas que têm contribuído com a gente para levar a informação com qualidade, de maneira objetiva, para o nosso internauta, para aquelas pessoas que acompanham o Caruaru no Face e o Espia Aqui. Então, assim, especialmente agradecer realmente a você mais uma vez por se dispor e estar conversando aqui com a gente, tá? É o seguinte, eu quero começar acerca dos casos confirmados, casos recuperados também, sobretudo, que essa é a nossa intenção, né? A gente mostrar a quantidade de pessoas que tiveram resultado positivo no sentido da recuperação quanto ao Covid-19. Então, eu queria que você trouxesse alguns dados para a gente. Eu tenho, por exemplo, alguns dados, inclusive, aqui, nível estadual e nível federal. Eu queria só comentar bem rapidinho antes de você começar. Por exemplo, no estado de Pernambuco, nós temos aqui atualizados 72.901 casos, né? Quase 73 mil. Temos casos recuperados, pouco mais de 51 mil, ou seja, mais de 51 mil pessoas que tiveram, que a gente tem esse dado de recuperação, e 5.652 óbitos, né, infelizmente. Nível federal, Francisco, a gente tem aqui também, no Brasil nós passamos aqui de 1.264 pessoas recuperadas. Tivemos pacientes diagnosticados 1.864 e recuperados 1.264. Queria discutir um pouquinho, talvez não os dados gerais de maneira global, mas Caruaru, claro, que é o nosso objetivo. E queria que você trouxesse para a gente agora esses dados, como é que está a nossa realidade hoje, e vamos conversando aqui. A gente percebe, a gente tem uma taxa de recuperados até maior do que a nacional e a estadual. A nossa está sempre acima de 80%, então nos outros a gente tem algo em torno de 75% para baixo, a nossa é acima de 80%. A gente tem, nas últimas semanas, até observado uma queda nos casos graves. A gente tem, pelo menos nas últimas 4 semanas, a gente tem deixou de ter uma estabilização para começar a ter uma queda de casos graves. Isso é muito positivo. A Maravilha. gente tem 2 semanas explicitamente de queda de casos graves, então, querendo ou não, esse movimento a tentativa de você voltar para esse novo normal era esperado, porque sempre que há, e a gente pode ver internacionalmente isso, um período de queda, se faz algum movimento para, na verdade, a nossa realidade, é que a gente nunca teve um lockdown completo comparado a outros países, Uhum. mas a gente flexibiliza alguma coisa e afere isso. A gente não pode flexibilizar tudo, a gente tem que contar sempre com a colaboração das pessoas, mas a gente percebe que houve sim, e também nessas últimas semanas, a gente está agora na semana 29 do ano, então desde a semana 25 a gente começa a sentir isso, então há quase 4 semanas, e quase 4 semanas, a gente Uhum. começa a sentir isso, e principalmente nessas últimas duas, a gente percebe o número de pessoas com casos graves, tanto nas nossas UPAs como também no Hospital Manuel Afonso, tendo uma redução. Mas não é por isso que a gente acha que a batalha está vencida. A gente sabe Uhum. que a dificuldade, e a gente tem aprendido cotidianamente com essa doença, Uhum. os desafios que ela vem impondo a gente, né? Então, na tentativa de manter os cuidados, essa semana a gente entregou duas novas, são duas inovações para a região e para a cidade, principalmente. Uma delas é a nossa unidade móvel de testagem.
Inclusive, hoje a gente estava com ela nos Guararapes. Ela esteve no Joá, amanhã ela está de novo no Joá. A gente tem algumas atividades que Uhum. serão feitas com ela em zona rural e também em zona urbana. E amanhã a gente está entregando nossos 10 leitos municipais de UTI. Então, a gente começou lá no Manuel Afonso fazendo um investimento importante nele. A gente decidiu lá atrás não fazer hospital de campanha, porque a gente entendia que tinha uma rede de saúde grande que a gente poderia manejar dentro dessa rede e fazer com que não houvesse a necessidade da criação de uma infraestrutura nova, que o custo ia Uhum. ser muito alto dessa Tem, infraestrutura. tem isso, sobretudo isso, né, secretário? Exatamente. Então, assim, e não ficar nada para a cidade. O que a gente está colocando, e amanhã as pessoas vão ver isso de maneira mais clara, nessa semana vão ver isso de maneira mais clara, é que vai ficar muita coisa para a cidade. Então, desde o software que a gente desenvolveu junto com a UPE e o Reino Unido, até Uhum. mesmo a UTI. E amanhã, essa semana, a gente está entregando, então os casos diminuíram, a gente tem uma taxa de recuperação acima dos casos graves. Eu não vou dizer a Uhum. você que os casos vão diminuir, porque nós vamos continuar investindo em testes. A gente vai aumentar a nossa capacidade de testagem. Então, pode ser que a gente tenha mais casos, mas não significa imediatamente que a gravidade da doença aumentou. A gente afere Uhum. isso como? Pelas síndromes respiratórias graves, pelas solicitações de UTI, pelos chamados do SAMU. A gente tem várias coisas que a gente pode utilizar. Então, posso dizer que a gente está numa fase diferente que a gente, como profissional de saúde e como gestor no momento, a gente está otimista, mas é óbvio, com as devidas precauções e os cuidados para que a gente não seja surpreendido, até porque todo mundo está aprendendo o tempo todo com esse processo. São 2.500 e pouco mais de 2.570 70. recuperados. É isso? Isso, exatamente. A gente tem um número de 3.071 casos confirmados até a data de hoje e com 2.570 recuperados. Hoje, por exemplo, e alguns dizem isso é bem interessante, aparecem mais Hum. recuperados do que casos notificados. Ah, Hoje, se eu como não é me que... engano, foram 80 notificados e 83 recuperados. Por quê? Isso acontece principalmente, Walter, quando a gente tem uma queda da taxa de transmissão, Uhum. que é o seguinte, uma pessoa, quando ela transmite para uma, então eu tenho 80 recuperados e 80 afetados. Quando uma Certo. pessoa transmite para menos de um, eu começo a ter esse balanço invertido. Então, se 100 pessoas não vão transmitir para outras 100 pessoas vão Uhum. transmitir para 80. Então, a taxa de transmissão vai para 0,8. O R da doença, que a gente chama o RT da doença, vai para 0,8. Por exemplo, mas tem alguns momentos, em algumas cidades, a gente chegou a ver aqui no estado, desse R indo para 2,5, 3. Significa que uma pessoa vai transmitir para 3. E essas 3 transmitem, aí vira 9, 9 vira 27, 27, e assim vai, Uhum. exponencial, que é esse o dado perigoso dessa doença, que a gente falou tanto, e que a gente tem aprendido com o tempo, é que talvez a letalidade dela não seja tão alta. Então, assim, ela, Uhum. no fim das contas, a gente vai dizer, ó, ela é uma doença séria, mas ela não mata tanto. Só que ela se transmite muito. Então, ela tem duas características que são bem traiçoeiras. Então, se ela matasse muito, ela não se espalhava tanto. Se ela só se espalhasse sem matar, a gente nem percebia muitas vezes. Era uma virose, ia ser mais uma Uhum. virose, que a gente tem tantas por aí. Então, Uhum. o que a gente tem percebido é essa redução, inclusive, da transmissão, mas não significa que esse comportamento vai se manter, até porque a gente está flexibilizando algumas coisas e, como consequência, a gente pode ter um aumento no número de casos, sim. Muito bem. Secretário, nós passamos dos 100 dias, né, de combate aí desde quando tudo iniciou e tivemos nesta segunda-feira a retomada, né, de mais alguns outros serviços, a reabertura, né, o setor varejista, construção civil ampliando para 100% da sua capacidade de trabalho, de mão de obra, etc. e tal. Qual a sua expectativa? Como é que o senhor vê tudo isso, sabendo que há necessidade das pessoas trabalharem, né, para Uhum. que a coisa volte realmente a girar, para que as pessoas não passem tanta dificuldade. Tem muita gente sofrendo, a gente sabe disso, mas também tem a coisa dos perigos e dos cuidados. Como Uhum. é que você vê todo esse movimento a partir desta segunda-feira? É bem interessante isso, é porque é o seguinte, a gente no Brasil, como eu falei anteriormente, não fez um lockdown de verdade.
O lockdown de verdade era a gente conseguir fazer com que pelo menos 70% das pessoas ficassem em casa. Então, em alguns países, esse número, em alguns locais, chegou a 90%. Quem é que saiu de casa? Era o profissional de saúde. Era profissional de saúde e só saiu uma pessoa de cada casa para pegar comida e voltar para casa imediatamente. A gente não teve isso em lugar nenhum do Brasil. Quando a Verdade. gente tem isso, aí eu consigo entender exatamente o que vai acontecer com a doença. Por quê? Eu tenho 100 mil pessoas no lugar, eu sei que só tenho 10 mil ali se movimentando. E aí eu consigo, inclusive, acompanhar esses 10 mil indo e voltando. Eu sei para onde ele foi e para onde ele voltou. Porque só tinha uma coisa para ele fazer. Então, a gente tem como acompanhar. Com isso, a gente sabe exatamente o que vai acontecer a partir do momento que eu tenho, não tenho só 10% se movimentando. Eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 30. Então, eu consigo medir isso. No nosso caso, a nossa taxa média de isolamento foi em 40%. Então, eu tinha, na verdade, mais gente circulando do que mais gente em casa. Então, isso já deixou a doença com um nível de espalhamento maior do que a gente gostaria que acontecesse. Mas por que isso aconteceu? Exatamente porque, pelo que você falou, as pessoas precisam sobreviver. A gente não tinha como dar, a gente não deu suporte muitas vezes à pequena indústria, ao pequeno comércio. Teve o auxílio emergencial, mas isso foi para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, a gente não teve o acesso, por mais que se foi feito um esforço, mas não chegou a todo mundo, chegou a muito poucas empresas. Isso. Então, isso fez com que houvesse uma pressão cada vez maior para que as pessoas saíssem. Como a gente já tinha mais ou menos 50%, 60% da população circulando, então a gente já tinha uma taxa de transmissão alta e já tinha uma contaminação relativamente alta. Com a reabertura agora, pode ser que a gente tenha uma surpresa muito negativa, que na verdade, esses que estavam circulando com o acréscimo dos outros, e esses realmente não estavam em casa, quando eles passaram a sair, eles vão se expor, e isso vai ser, na verdade, não é nenhuma soma, é quase uma multiplicação de casos que eu posso ter, ou então não. Então, dizer, ó, Uhum. como a gente sustentou muito tempo nos 40%, a gente conseguiu fazer com que parte dessa população tivesse se exposto, tivesse tido contato e está quase que imune. Tem Uhum. um estudo que foi apresentado recentemente, e eu acho que saiu ontem, ou anteontem, falando sobre essa possibilidade na cidade de São Paulo, por exemplo, e falando de outras cidades que poderiam, que esse fenômeno poderia ter acontecido. Mas é muito precoce ainda a gente fazer qualquer tipo de previsão. O que a gente pode dizer é que o risco realmente aumenta, porque a partir do momento que tem mais gente saindo, o risco e a possibilidade maior é de ter um aumento no número de casos e casos graves. Mas isso não é imediato. A gente só vai sentir isso, no mínimo, em 2 semanas. Mas, Uhum. normalmente, isso vai demorar até 3 semanas. Por quê? A pessoa que não estava se expondo, ele se expôs. Então, ele teve contato com a doença. Ele tem contato com a doença e tem um período de incubação aí de 5 dias. Então, são 5 Certo. dias. Mas. Depois de incubação, ele começar a ter o primeiro sintoma. Aí tem o primeiro Uhum. sintoma. Só que o primeiro sintoma, às vezes, não é grave nem nada, você nem percebe. Então, você já está transmitindo para outras pessoas e leva um tempo de mais ou menos 7 dias, às vezes, para você procurar um serviço. Então, aí já foi 5 mais 7, 12. Aí Uhum. você procurou o serviço de saúde, seu caso é grave, aí você é internado, você é cuidado. Então, isso leva mais uma semana para a gente ter o pior desfecho, que seria o óbito. Então, dá mais ou menos umas 3 semanas para a gente aferir de maneira precisa se isso foi consequência da reabertura que houve agora, nessa semana. A gente espera que esse fenômeno não aconteça dessa maneira, mas se acontecer, a gente tem como criar essas vinculações e até tomar decisões a partir desses resultados. Uhum. Uhum. E nesse caso, portanto, secretário, é contar com a conscientização efetiva das pessoas, a coisa da higienização, ali com álcool em gel, é lavar as mãos sempre, água e sabão, é a É utilização da exatamente isso. máscara. É exatamente isso. E evitar aglomeração, porque assim, você vai sair de casa, tem muita gente no lugar, não vá naquele lugar nenhum. Mantenha o distanciamento, não se exponha, porque é, todo mundo sabe hoje o que tem que fazer. Ninguém pode dizer que não sabe. É muito difícil ter alguém que diga assim, Uhum. ó, eu estou saindo de casa sem máscara, porque ninguém me avisou. Não, estou saindo porque eu quero. Estou saindo porque eu não tenho. Não é porque ninguém me avisou que não deveria sair. Eu Uhum. costumo dar o exemplo da dengue para isso, porque muitas vezes as pessoas reclamam do vizinho, dizem que o problema é do outro, ou é do Estado, do governo, que não está resolvendo a dengue, mas não toma conta do seu quintal. Uhum. É muito parecido. Então,
as pessoas sabem o que tem que fazer. Eu percebi, eu dei uma volta no centro hoje, eu percebi os comerciantes, então, eles são os mais atentos e os mais cuidadosos, porque eles sabem que isso, se a gente tiver com a flexibilização, uma explosão de casos, que existe o risco disso acontecer, eles vão ser os primeiros prejudicados. Então, eles têm um cuidado muito grande, a gente percebe esse cuidado coletivo, mas eu falo cuidado do coletivo dos empresários. Mas a população também tem que fazer a sua parte. A maioria está fazendo, a gente percebe que a maioria está fazendo. Mas é a falta de cuidado de um que põe muitos em risco. A gente viu isso desde uma cidade aqui próxima, que foi por conta de um carteado, de um jogo que o pessoal joga carta, se reúne uma vez por semana, que foi lá uma pessoa doente, uma cidade aqui do Agreste, uma pessoa doente foi e contaminou 50. Então, assim, eu posso ter um risco aumentado, mesmo que eu tome todos os meus cuidados. Por isso que eu disse em relação ao... Porque você está tomando seus cuidados. Máscara, você está limpando suas mãos, está andando com álcool gel, está evitando colocar o dedo no nariz ou no olho, mas você está ficando muito junto de outra pessoa. Se você faz isso tudinho e se distancia, a chance de acontecer alguma coisa é muito menor. Então, por isso que a gente deve manter esse cuidado, mas a gente percebe que há uma conscientização coletiva, há um cuidado, mas, como eu disse, infelizmente, para esse tipo de doença, se 90% estivesse cuidando e 10% estiver negligenciando tudo, esses 10% vão comprometer os 90%. Você falou uma coisa interessante. Perfeito. Teve um momento que você comentou assim sobre aglomeração, né? Por exemplo, nós realmente, nossas equipes presenciaram, a gente deu uma monitorada em alguns setores de Caruaru, ali na 15 de novembro, né? A Rua Miguel de Sena, a gente deu uma passada ali pelos shops, o Parque 18 de Maio, e a gente percebeu realmente um fluxo muito grande. Muita gente circulando. Há essa diferença de fato, secretário, da aglomeração propriamente dita e a circulação? Existe isso? Existe. Então, assim, às vezes o contato próximo à pessoa, mesmo sem contato físico, mas muito próximo, por 10 minutos, é mesmo que você pega na mão dela e te dá um abraço. Então, quando você faz a circulação, que é o que está acontecendo, pelo menos eu percebi ali na 15 de novembro. Na 15 de novembro, as calçadas estão bem largas. Tem um estacionamento retirado, tem todo um espaço diferente. Então, eu não sei se não sei como é que o termo é a caminhabilidade, tem um termo que se fala, está muito melhor ali. Não está terminada a obra, mas está quase terminada. Então, eu vi muita gente, mas eu não vi gente parada. Eu não vi gente se esbarrando. A gente via gente circulando. E a maioria absoluta de máscaras. É diferente quando você está numa fila, que está um atrás do outro, junto do outro. É diferente quando você está num local onde está todo mundo, porque é por isso que aquela questão de eventos e tudo mais é muito complicado de você fazer qualquer tipo de autorização nesse momento, por conta desse tipo de aproximação. E, recentemente, a própria OMS alertou sobre a transmissão aérea do vírus, não é só do contato. É claro que você estando de máscara, você tendo todos os cuidados, essa chance é menor, mas existe. Então... minimiza, mas existe, né, secretário? Minimiza, exatamente. O risco... tem gente que até diz... é porque, assim, a produção científica sobre isso é muito grande e é muito dinâmica. Mas tem gente que fala que a possibilidade de a gente não ter uma segunda onda, como a gente teve lá na gripe espanhola, que a segunda onda foi maior do que a primeira,
A possibilidade de a gente não ter é por conta de máscara e de Uhum. possivelmente a gente ter um número de pessoas contaminadas maior do que a gente imaginava, com sintomas muito leves, que é uma característica muito forte da Covid-19, do SARS-CoV-2, que é ela, em muita gente, deixa tem sintomas muito leves. Então, isso pode ser que eu tenha muito mais gente atingida, que é até difícil de captar, viu? Às vezes as pessoas dizem, então faz teste em massa. O teste que a gente faz sanguíneo, o teste rápido, ele não vai pegar isso, não. É um tipo de teste sorológico específico que vai pegar essa memória para trás e que em algumas pessoas não vai aparecer. Foi isso que foi visto Entendi. também. E aquele teste do SUAB que a gente fala, que é o do Contonete, inclusive foi o que eu fiz aqui Sim. quando eu tive a minha confirmação, é bem incômodo. Esse teste, eu digo o seguinte, o teste rápido é para você pegar por onde foi que o crime aconteceu. Então, o criminoso Hum. passou por aqui, por ali, então você sabe o caminho que ele fez. E aí você sabe para onde é que ele vai, para você tentar pegá-lo no flagrante. Quem pega no flagrante é o teste suave, que pega a infecção no momento, o vírus atuando no momento. O outro já Uhum. é o reflexo ou as consequências do vírus que você pega no outro teste. Então, por isso que você é tão difícil, não parece ser tão lógico. Não, faz teste em todo mundo que está resolvido. Primeiro, que não tem recurso para fazer teste em todo mundo. Segundo, que mesmo fazendo teste em todo mundo, vai ter muitos casos que vão dar falso negativo, que as pessoas podem estar com a doença, e isso vai fazer com consequência que a gente relaxe. Então está todo mundo negativo, pode sair. Mas aquela pessoa pode ser um assintomático, que aí o teste pode não pegar, ou um pré-sintomático, que é o pior ainda. O pré-sintomático é aquele que tem a doença, está com ela guardadinha ali, vai apresentar sintoma daqui a 2 dias, mas nesse momento não está apresentando nada e está contaminando outras pessoas. Então, a gente acha que tem uma expectativa, e a gente tem que ser otimista também, diante do que a gente tem observado, diante da realidade de outros locais, a utilização de máscara é fundamental para que a gente não tenha a segunda onda e evitar, como eu falei, o máximo possível das aglomerações. Muito bem. Secretário, a política de combate e a política de orientação também aos cidadãos, essa política ela muda a partir desse momento, ela se mantém a que você tem adotado, que você tem trabalhado desde o início? Não, ela vem mudando durante o tempo. Então, se a gente for ver as recomendações que aconteceram no começo para agora, elas mudaram. A gente antes nem recomendava o uso de máscaras. Por quê? Vou dar um exemplo bem explícito. Por que não se recomendava? Porque naquele momento a gente estava recomendando máscara cirúrgica. E não existia máscara cirúrgica no mercado para todo mundo. Só existia para profissional de saúde. Então, eu tinha que guardar para quem realmente estava de frente com o problema e a carga viral era muito alta, até porque não tinha ele circulando nas cidades como a gente tem hoje. A gente Uhum. tinha ele circulando nos ambientes dos serviços de saúde. Esse é um exemplo, né? Mas a tendência da gente, das nossas recomendações, dos cuidados, elas até que se mantêm, mas a gente começa a ter cuidados mais específicos. Então, para atividades mais específicas, para regiões mais específicas. Então, por exemplo, a gente fez uma testagem no Juá essa semana. Vai fazer em Serra Velha também. Vai fazer no Centro de Novo. Então, a estratégia da gente de tentar pegar por onde é que o criminoso passou, ele vai passar, também é alterada. Na comunicação, a gente deixa cada vez mais explícito às pessoas a importância do cuidado individual e do reflexo disso no coletivo. A gente também muda a comunicação para que as próprias pessoas nos avisem onde estão os problemas. Porque se eu abro qualquer atividade comercial e a pessoa não cumpre, eu vou pedir que alguém, se eu não estiver vendo, ou se ele de alguma maneira estiver burlando o que foi exigido nos decretos, a população pode avisar. Isso vai acontecer, inclusive, para templos religiosos, isso vai, inclusive, acontecer em breve. A gente espera que haja abertura de outros segmentos. Até de academias, por exemplo, e Academia outras. de ginástica, né? Dia Então, 20 é isso? Engano, no estado, está dia 20, eu não sei se exatamente a gente mantém o mesmo cronograma. calendário. Isso Uhum. não depende só da gente. E outra coisa, as ações têm que ser coordenadas. Não adianta Caruaru querer ir na frente. Até porque Caruaru não está desvinculado da realidade dos outros. A gente realmente entende que isso tem que ser feito em bloco, que é o que está Uhum. acontecendo no mundo como um todo. Então, não adianta a gente querer pensar diferente, até porque a gente é muito conectado. Então, eu não posso dizer, mas esse vai ser o tipo de comunicação, porque vai começar a mudar a comunicação para essas questões mais específicas, que são coisas novas. Então, seja em breve, restaurantes abertos, como esses cuidados,
dentro de escritórios, dentro como eu falei, até dentro de espaços do próprio shopping e de outros lugares. Então, a comunicação começa a ser também mais focada para que haja uma consciência coletiva. A gente sabe mais ou menos o que a gente deve fazer dentro de casa. Mas a partir do momento que vai entrar nesses estabelecimentos, pode ser que alguns tenham peculiaridades que necessitem que a gente dê um reforço. Muito bem, excelente, secretário. Olha, é o seguinte, nós ouvimos, inclusive, conversamos com duas pessoas. Uma delas é o Edson Bezerra, que é o presidente da Casa dos Pobres, né, São Francisco de Assis, aqui em Caruaru, já que a gente está falando dessa pauta bem positiva, de número de recuperados e tudo mais. E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente tem uma entrevista com o Edson Bezerra que nós fizemos e também tem com o Haroldo, ele que nesse período de pandemia, secretário, foi bem interessante, assim, ele fez arrecadação de alimentos para poder levar para pessoas carentes, para pessoas pobres mais necessitadas. Então, foram 2 ações extraordinárias. A Casa dos Pobres, inclusive, recebeu algumas ações. Teve uma corrida virtual que também foi realizada. Então, levando os donativos lá para casa. E a gente vai ouvir agora esses 2 relatos nesse momento. É muito importante ter a sua participação no SPI aqui agora. E o que a gente gostaria que você fizesse nesse momento é relembrar como foi a importância das ações de solidariedade em meio a essa situação de pandemia para a Casa dos Pobres. A importância de ter essa solidariedade das pessoas, de lutar para conseguir seguir mantendo, né, a atuação da Casa dos Pobres aqui em Caruaru. Olha, de fundamental importância a participação, a solidariedade da população. O pessoal de Caruaru e da região são muito solícitos, as empresas, os empresários, eles têm participado com a gente, têm ajudado bastante a gente, e seria muito difícil superar num momento de pandemia como esse, sem a ajuda da população, sem o apoio da população. Eu aproveito o SPI aqui, o Caruaru no Face, para agradecer de coração a solidariedade de algumas pessoas que fizeram algumas lives, imprensa de forma geral, população que tem ajudado, sempre levando alguns donativos, sempre ajudando a Casa dos Pobres. Ou seja, eu já sabia que o pessoal do Caruaru é bom e solícito. E agora eu posso dar um testemunho muito maior. No momento que todo mundo precisando de ajuda, você vê as pessoas ajudando com muita tranquilidade, assim, preocupado com o dia a dia da Casa dos Pobres, com os moradores, e você vê a população ajudando. Então, fica o meu registro, o meu agradecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, ajudaram a Casa dos Pobres nesse período. Então, foi muito importante. E não só a Casa dos Pobres, você vê as diversas pessoas ajudando diversas outras entidades e diversas outras pessoas que têm precisado tanto num momento de pandemia como esse. E você também passou por essa infeliz experiência, né, de contrair a Covid-19, mas já está se recuperando, né, fisicamente também, já está, assim, não em contato físico, mas já está perto dos seus familiares agora nesse momento, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão da importância de haver a solidariedade entre as pessoas nesse momento, inclusive para que a gente tenha mais pessoas se recuperando adequadamente de Covid-19, porque a gente tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e podem não ter esse mesmo privilégio, né, que outras pessoas têm, como você, de já estar se recuperando, né? É verdade, é muito importante, e essa pergunta sua é muito interessante, de estar bem, de escapar, vamos dizer assim. O Papai do Céu me deu mais uma oportunidade de estar aqui hoje, conversando com todos os seguidores do Caruaru no Face e a população de forma geral, e me deu uma grande oportunidade de reviver as coisas, de estar junto dos meus familiares, junto das pessoas que a gente ama, e, melhor ainda, ter a oportunidade de reaproximar das pessoas mais distantes. Hoje, eu posso dizer a você, passei por uma situação complicada, graças a Deus, me saí bem, estou aqui contando a história, mas muitos não tiveram esse privilégio. Nesse teu contexto,
você participa de alguns projetos, né? Acho que é o Transforma Caruaru e o Rotary Club, voltados, né, para essa questão de iniciativas sociais e nesse contexto da pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença que essas iniciativas estão fazendo para toda essa questão que a gente está enfrentando com a quarentena. Pronto, a gente começa, na verdade, pelo poder público, né? A gente vê muita pressão em cima do governo para que reabra o comércio, porque as pessoas estão passando por dificuldades. E uma coisa também que nos espelha, e eu gostaria de citar, eu não sei se pode, mas eu vejo também o envolvimento da própria prefeitura da cidade, né, em ajudar as pessoas. Então, o envolvimento já parte de cima, né? O exemplo, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se você é líder de alguma coisa, e você está dando exemplo, as pessoas que te seguem, as pessoas que te admiram, elas passam a fazer também. Isso ajuda muito. E, nesse contexto, veio aí o projeto Transforma Caruaru, né, para a cidade no momento certo, né? Ela já estava se articulando e ela veio nesse momento de pandemia. E quando se juntou várias pessoas de vários segmentos, porque nós temos dentro do Transforma, nós temos ali a OAB, nós temos a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, nós temos o Rotary Club, nós temos o Cindy Loja, nós temos ali a maçonaria, nós temos o Lions Club, nós temos várias entidades que se juntaram para que possa ajudar, porque ele faz, essas instituições fazem ações pontuais, mas quando se juntam, você consegue atingir mais pessoas, né? Para você ter uma ideia, hoje já foram ajudadas mais de 10 mil famílias, né? Junto com um projeto do Transforma Caruaru, que se juntou também com o Rotary, com o Cindy Loja, e através do Rotary também já atingimos também outras ações pontuais. Por exemplo, esse mês de junho que passou agora, nós temos um São João muito forte, né? Na nossa cidade, o São João é muito forte. Então, muitos profissionais ficaram sem o seu ganha-pão, que são os trio pé de serra, né? Então, nós fizemos uma ação com o Rotary, chamado Juntos pelo Bem, que o forró, o São João, o trio pé de serra foi tocar na porta dos prédios. E as pessoas se né? Forró itinerante. Isso, forró itinerante. Então, as pessoas se sentiram tocadas, conseguiu fazer várias ações na frente dos prédios. Isso ajudou muitas famílias. Como eu falei anteriormente, você imagina um pai de família chegar na sua casa e não ter o que dar de comer para a sua família. Você imagina o psicológico de uma pessoa dessa, né? Você imagina a própria família, o que o filho vê o pai passando, né? Até porque, quando eu falei de exemplo, o filho ele segue o exemplo do pai. É verdade. Né? Então, graças a Deus, nós nos juntamos, não só com os clubes, juntou-se os 4 clubes de Rotary de Caruaru para fazer essa ação, ou seja, acabou unindo mais ainda os clubes e, através do Transforma Caruaru, que atingiu uma dimensão muito grande, ganhou aí alguns apoios, vários apoios, inclusive, de cantores famosos também, de pessoas influentes, ganhou uma dimensão e conseguiu ajudar muitas famílias. Está conseguindo, inclusive, a gente está conversando nesse momento e está acontecendo ação nesse momento de entrega de cestas básicas para algumas famílias. Não só cesta básica, mas kit de higiene também. Então, muitas pessoas acabaram sendo... Muito bem. São dessas ações, por exemplo, que a gente fica feliz em ver, né, pessoas ajudando pessoas, né, dando as mãos, né, secretário, num momento realmente tão delicado que a gente tem passado, né? O próprio Edson fez um trabalho maravilhoso, ambos fazem um trabalho maravilhoso. Edson, inclusive ele foi vítima da Covid, foi internado e, graças a Deus, se recuperou. Faz um trabalho maravilhoso lá. A gente fez várias ações conjuntas para que a gente pudesse proteger essa população que ele cuida, que é extremamente vulnerável. Já Haroldo está integrado desde o começo. Eu fiz até eu participei de algumas atividades com ele. Que legal. Por conta do próprio Transforma. Então, assim, a rede de solidariedade de Caruaru foi uma coisa exemplar. E eu acho que espero que ela não eu acredito que ela vai ficar como legado também da pandemia. O trabalho que foi feito por eles assim, de ganhar medalhas e assim, um reconhecimento muito forte da sociedade como um todo.
Muito bom, muito bom. Secretário, quero lhe agradecer mais uma vez aqui pela atenção ao SP aqui agora e dizer que estamos aqui à disposição, sempre que tiver boas notícias, informações aí em primeira mão, traga aqui para a gente. Eu me coloco à disposição, viu, Walter? Podem, a hora que vocês acharem que eu posso contribuir de alguma maneira, a gente espera em breve estar mostrando aí uma produção científica que a gente fez a partir do Covid, algumas coisas bem legais que eu acho que é produção nossa aqui em Caruaru e também Ótimo. o software que foi desenvolvido aqui junto com uma equipe aqui, também da Universidade de Pernambuco, gente aqui da região, coisas que, como eu falei, vão ficar de legado aqui, e assim como vocês fazem um trabalho tão bonito aqui na região, a gente está tentando fazer o nosso e deixar alguma coisa de herança para quem vier depois. Tá bom? Muito Muito bom. obrigado. Perfeito. A gente quem lhe agradece. Ó, e nunca esqueça, você que sempre está acompanhando a gente, o José Saramago, ele já falava assim, ó, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Um grande abraço e até a próxima.